mensagem de Emmanuel, recordando que Emmanuel vai buscar ao Antigo Testamento, mas essencialmente ao Evangelho, versículos, e desses versículos vai fazer ilações, vai nos enviar mensagens através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e vamos ler esta cujo título é Sigamo-lo. Ficou registrado no Evangelho de João esta informação de Jesus: aquele que me segue não andará em trevas. E Emmanuel comenta esta afirmação de Jesus: a quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. A quem creia nas promessas do Senhor, todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. A quem defenda a revelação de Jesus, entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. A quem espere pelo eterno benfeitor, no entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. A quem louve o Salvador, louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva: aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Nós vamos fazer uma oração. Contamos com o vosso apoio emocional, mental. Porque conforme vimos a lição, Jesus reforça a ideia de que não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade do Pai. Isso é ação, é a nossa vida. Não é lábios cheios das palavras de Jesus, Deus, mas sim a ação. Vamos unir os nossos pensamentos, tranquilos, aguardar alguns instantes. Reunidos nesta manhã, querido amigo, colocamos em nossos pensamentos a tua figura excelsa. O teu olhar amigo, magnânimo, estás a velar por nós constantemente, por toda a humanidade. E hoje nós viemos buscar-te, para colocar-te mais dentro do nosso coração. Conhecer tuas mensagens sob a ótica espiritual. Compreender o valor do Espírito. É por isso que nos reunimos aqui nesta manhã. Alguns de nós, Senhor, viemos em busca do equilíbrio físico. Outros, do alívio emocional pelas dificuldades que nos assolam no dia a dia. Seja qual for o motivo, em boa verdade, Jesus, todos viemos buscar-te. Porque como afiançaste, aquele que andar contigo não andará nas trevas. A luz será a nossa referência, a tua luz, o teu exemplo. E é na certeza de que te encontras a envolver cada um de nós através de teus mensageiros também, onde o nosso anjo da guarda encontra campo propício
para nos auxiliar. Onde aqueles que na espiritualidade trabalham em favor do nosso desenvolvimento, da nossa paz, da nossa saúde, encontram também nestes instantes o ambulatório, o hospital adequado para esse auxílio. Desejamos, Jesus, que deste encontro, das melhores emoções que aqui conseguirmos emanar de nossas almas, outros companheiros nossos de jornada se beneficiem, sejam conhecidos, sejam pessoas de nossa atenção ou não, seja qualquer irmão nosso em maior necessidade. Sintam esta paz, esta luz e estas boas emoções que viemos emprestar, quiçá, uns aos outros, para que saiamos daqui logo mais tranquilos e serenos. Assim, iniciamos em Tua companhia a tarefa desta manhã. Muito obrigado, Senhor. Todos muito bem-vindos. Quem está a vir a casa pela primeira vez? Senhora bem. Senhor Jéssica. Já foram a alguma casa espírita alguma vez? Ou é a primeira vez? Já foi? É a primeira vez que vêm a uma casa espírita? Muito bem. Então sejam todos muito bem-vindos. No final estaremos disponíveis para alguma dúvida que tenham, está bem? O tema de hoje, posso-vos dizer que bastaria ler com tranquilidade e já nos traria muitas luzes para o cotidiano. Eu não teria nenhum problema em fazê-lo, mas queremos dividir algumas experiências e queremos também ouvir uns aos outros para podermos aquilatar do que a espiritualidade deseja de nós. Deseja de nós para o nosso próprio bem, naturalmente. Vamos falar um pouco sobre um tema que não gostamos muito, pelo menos de o vivenciar, que são as enfermidades. Eu vou começar por vos dizer que a doença é o princípio da cura. A doença é o princípio da cura. Pode parecer estranho, ninguém quer, mas sendo o início da cura, podemos pensar na doença não como um drama, mas como uma oportunidade de mudança. Então, vamos estudar em conjunto uma mensagem de Joana de Ângeles, Espírito, que nos falará sobre a saúde. Não sobre a saúde propriamente diretamente física, mas aquela que mais importa, que é a espiritual. Alguma dúvida, alguma questão, já sabem, não é? Pois, Isabel, você pode acender a luz, por favor, testar. Deu, ok. Obrigado. Quem já leu, só para eu perceber qual é o entendimento normal, quem é que já leu aqui alguma obra de Joana de Ângeles? Pode levantar a mão. Ok. Muito bem, excelente. Okay. Então já sabem, quem não leu ainda, não desencarne, não morra. Leia alguma. Porque é tão apaixonante que em dado momento já não queremos deixar de ler. Ler e estudar, conhecer as mensagens de Joana de Ângeles, Espírito, trazido por nosso querido Divaldo Franco, a quem devemos tanto também. Vocês já repararam, para quem já tem vindo regularmente, esta frase mantém-se, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É uma insistência que eu tenho para comigo mesmo. Está bem? Já que tenho para comigo também, desejo dividir. Esta frase não se encerra nela própria, ela utiliza-se e serve para todas as questões da nossa vida. Decisões, dúvidas, fazer ou não fazer, está cá. A reflexão mais profunda a fazer. E está no conceito que Jesus nos traz. Muito bem. Então o que é que vamos estudar? Enfermidades. Este é o capítulo 18 do livro Atitudes Renovadas. Sugiro vivamente a leitura atenta, calma, de capítulo a capítulo, e é isso que vamos fazer hoje, está bem? Capítulo 18 vai nos falar de enfermidades.
Ia fazer aqui um introito para nós percebermos o crescendo do processo de elucidação desse espírito a respeito da natureza física das nossas doenças e a natureza espiritual das nossas doenças. Mas será num crescendo, está bem? Então vamos lá. O que é que nos diz Joana de Ângeles? Os mais avançados centros de saúde na atualidade, ante as problemáticas que lhes dizem respeito, estabeleceram que os seus esculápios, ou médicos, se quisermos, devem ter em mira os sintomas apresentados, as doenças em caráter prioritário, deixando o paciente em plano secundário. É natural. Eu chego ao médico e digo, eu tenho estas dores e não consigo suportá-las, ou tenho este problema ou aquele outro, ou me é diagnosticado algum problema de saúde, o que é que o médico quer fazer? Naturalmente, eliminar aquele efeito. Muitas vezes vai trabalhar a causa do ponto de vista terreno, que é o que o médico, de uma forma geral, vê. Podemos aqui conversar e falar a respeito da grande evolução que há na parte da medicina, em que já vai dando importância ao próprio espírito. Nós já temos, em hospitais em Portugal e pelo mundo afora, já uma seção, ou um setor, melhor dizendo, relacionado com a espiritualidade. É interessante ver que hoje há hospitais que colocam lugares para oração, absolutamente livres do caráter religioso objetivo, se é católico, se é muçulmano, se é evangélico, se é espírita, seja como for, amplo. É apenas um local para oração. Porque faz parte do tratamento e nós nem sempre reparamos nisto. Então o apoio espiritual começa a haver, há essa preocupação, que é muito interessante. Nós não devemos ser daqueles que criticam as coisas. Precisamos avaliar as coisas e dizer, elas estão neste patamar. O que posso fazer para melhorar? É o nosso papel, não é criticar. Portanto, se nós quisermos, as coisas estão ruins, precisa melhorar muito. Gente, sem emoção, dizer isto naturalmente, é necessário melhorar muito. É dia após dia. A coisa não acontece da noite para o dia. Então, o que é que ela está aqui a nos fazer referência? Que é natural que seja assim, tem sido feito assim. Em primeiro lugar, tem que ser colocada a doença como o propósito da medicina. Na maior parte dos casos ainda, mas já em alteração. Ora, como consequência, a grande preocupação no atendimento é a libertação da doença, o desaparecimento dos seus sintomas, oferecendo os resultados que são denominados como a conquista da cura ou o retorno da saúde. Ou seja, eu tenho um determinado problema no fígado, eu gosto muito de falar do fígado, porque tenho um problema no fígado, que sou uma pessoa irascível, irrito-me, fico num estado doentio, de forma mental, e o coitadinho do fígado é que aguenta, né? Então, se eu eliminar os efeitos no fígado, o médico vai dizer, vá, você está curado. E agora? Nós estamos curados? Não. Vamos lá descobrir. O que diz Joana de Ângeles? Não obstante a respeitabilidade da programação, tudo bem, vamos curar ali a questão do fígado e sente-se já curado. O paciente em si mesmo é que merece os primeiros cuidados e estudos. Uma observação acurada, a fim de compreender-se as razões subjacentes dos sintomas que o afligem em forma de doença. Ou seja, estudar o doente e a doença será sempre uma consequência. Por que eu tenho aquelas dores nos fígados? Porque eu sou um indivíduo irascível, aborrecido, sempre irritado, e eu tomo os medicamentos. Joana de Ângeles, num outro livro, falando sobre a cura real, que no fundo é o que estaremos a tratar também, ela faz uma referência interessante, que diz que todos os medicamentos e a medicina são absolutamente bem-vindos e é uma bênção de Deus. Entretanto, eles devem servir para amenizar os efeitos, dando-nos a tranquilidade para mudar o comportamento e encontrar aí a cura real. Ora, quando estamos a falar de buscar atender aos sintomas, diminuir as dores, estamos a tratar do físico. Quando ela faz esta observação, é que, em primeiro lugar, deve estar o indivíduo. Por que eu tenho problemas no fígado? Porque não tomo medicamentos. Normalmente a gente diz, eu não tomei medicamentos, estou mal. Não, eu não mudei o meu comportamento. E como não tomei o medicamento, os efeitos do comportamento aparecem.
e começamos a mudar aqui o modus operandi da vida. Eu passo a ser o meu médico no comportamento. Isto leva-nos a enormes responsabilidades. Perdoem-me dizer isto, vai acontecer, vai ser duro ouvir muitas coisas que aqui estão. Porque nós pensamos em nós como pessoas boas. Somos maus? Não. Estamos a caminhar. Agora, somos bons? Olha que eu leio pensamentos. Vai lá, eu sou ótimo. Ótimo também pode ser. Pronto, também pode ser. É que nem Jesus quis o epíteto de bom. Nem Jesus. Bom é o Pai que está nos céus. Para dizer, Jesus, que Ele, como nós, está sempre a evoluir. Agora, se nem Jesus quis esse epíteto, por que eu me considero já uma pessoa boa? Porque é o ponto de vista com que eu olho para mim, que eu estou certo. Os outros é que me traem, os outros me enganam, sempre os outros. E eu necessito desse despertamento para perceber que eu estou a evoluir, a caminhar. Ora, conforme eu for evoluindo, eu vou me curando. Outro conceito importante é vestimos matéria, que é o corpo, para nos libertarmos da matéria, que são os apegos justamente às coisas materiais, aos nossos interesses imediatistas. Então, vestir matéria para nos libertarmos da matéria. Daí dizer também que a doença é o princípio da cura, porque a doença é um efeito que vai demonstrar que nós temos algum problema interior, emocional, comportamental. Ora, Joana está a dizer, vamos fazer o contrário. Em vez de olhar para a doença, vamos olhar para o cidadão, para a pessoa. Tudo bem? Como é que ela faz isto? Ou como ela ajuda? Invariavelmente, na raiz dos desastres orgânicos, das infecções, das instalações de sintomas e das doenças, encontra-se o indivíduo em si mesmo desajustado, dominado por conflitos conscientes ou ignorados, autopunindo-se ou buscando mecanismos de fuga dos problemas. Desse modo, mesmo sem o saber, abrindo campo à sua instalação. Ou seja, eu não fico doente, conscientemente eu quero estar doente, mas fico, porque não tenho um comportamento arrazoado ou equilibrado. Isto eu sei que às vezes, mas quando começarem as perguntas mentais eu capto, está bem? Mas quando quiserem falar, por favor, falem, conversem comigo. Muitos pensarão, mas se a pessoa apanhou uma virose, isto é normal, estamos no mundo, a pessoa não precisa, mesmo sendo uma pessoa boa, vai apanhar uma virose. É verdade? E agora? Será que se eu disser assim, está certo? Não. É normal, nós estamos no mundo. O detalhe é que campo vibratório, energético, vai encontrar em nós para continuar a sua vigilatura, a viver em nós, a proliferar, a multiplicar-se. Esta é a grande questão, porque estando no mundo, eu vou sofrer os efeitos do que está no mundo. Ninguém está isento disso. Se dúvidas tivermos, lembram-se daquela passagem no Evangelho, que, penso que é Mateus, diz que Jesus estava doente? Lembram-se dessa passagem? Eu não me lembro. Em momento algum, ouvimos dizer que Jesus adoeceu. Paulo, quando foi picado por uma cobra, aconteceu várias vezes, naquele meio era assim, né? Picado por cobras venenosas, ele desencarnou de que modo? Decapitado. Porque o veneno que lhe era insuflado no corpo não encontrava campo para ação e desequilíbrio. Ele estava em luz. Atenção, se tiver uma cobra me picar e for venenosa, gente, desculpem, mas eu vou mesmo desencarnar. Está bem? Vai acontecer. A não ser que venha um médico terreno para tirar o efeito na hora. Ora, por quê? Porque nós ainda estamos muito sujeitos a isto. Agora, almas elevadas têm um outro padrão. E nós vamos alcançar esse padrão quando? No tempo. Calma, no tempo. Quem já alcançou, já sabe que tipo de vestimenta tem que usar, não sabe? Casacos largos, para não amassar as asas, está bem? Tem que ser assim, okay? Mas isso é só para quem alcançou ainda, tá bom? Ora, neste momento,
O que é que Joana está aqui a nos dizer? O problema está em nós. Quando estamos doentes, atenção. Está em nós. Dúvidas até aqui? Certeza? Ok, então vamos lá. As exigências descabidas que fazem parte do cotidiano das criaturas. Exigências descabidas. Nós às vezes somos muito picuinhas, por coisas de nada. Sofremos por coisas que aquele parafuso está ali fora do sítio, não sei quem foi que deixou aquilo. O parafuso está fora do sítio, vai lá e troca. Arruma, resolve. Passa à frente. Agora, se todos os dias tiver o parafuso, aí fala com a pessoa, olha, aquele parafuso tem ficado torto. Né? Faz bem, só isso, não é preciso reclamar. Nós reclamamos de tudo. Coisinhas mínimas, sofremos por nada. Impositivos de natureza socioeconômica. Eu tenho um drama emocional porque tenho dívidas, estou com dificuldades. Uma coisa é ter a dificuldade e outra, porque estamos no mundo, outra coisa é como nós gerimos as emoções relativamente a essas situações. Nós vamos viver problemas socioeconómicos, vamos, e pelo que diz, não se assustem, está bem? Andam a dizer que a coisa vai ficar difícil. Cá dentro estará sempre bem. Venha o que vier. Venha o que vier. Nós viveremos sempre. Então, com saúde interior. Então, vamos ter problemas desses? Vamos. As extravagâncias que adquirem cidadania. Os modismos. E nós andamos a correr atrás de modismos em vez de pacificar a alma. E aqui andamos numa sede, numa ansiedade constante para estar on. Falta. É o que a gente vive muitas vezes, em vez de serenar o pensamento. A falta do necessário tempo para a reflexão e relaxamento. Não paramos. Tudo muito acelerado. A solidão e o desamor transformam-se em conflitos perversos que não são diluídos pela consciência, que se bloqueia ou tenta ignorá-los. Vamos continuar a ideia, mas referir aqui a solidão e o desamor. A solidão não é a solidão imposta, é a solidão em que nos colocamos. Isolando-nos do mundo, porque sofremos um drama, um trauma, seja o que for, e depois não confiamos mais nas pessoas. Achamos que tudo está errado. Até falamos, mas intimamente estamos isolados. Isso é um equívoco. Okay? E aí o que é que fazemos muitas vezes? Transferimos essa necessidade do amor e da entrega para os animais, para as plantas. O que é bom. Significa que estamos a doar as nossas energias. E devemos fazê-lo, faz bem. Agora, quando eu me isolo do mundo a dizer que gosto mais dos animais do que dos homens, ou quanto mais conheço os homens, mais gosto dos animais, muito cuidado. Esse é um auto-isolamento consciente que prejudica e muito o íntimo das pessoas. Ninguém vai viver sozinho. Ninguém. Nós dependemos uns dos outros. Então, se tiverem esse tipo de pensamentos ou de conceitos, primeiro não o verbalizem mais. É a minha sugestão. Está bem? Para que ele não se grave depois nos nossos compromissos para com os outros. Primeiro não verbalize. Não é que não pense nele. Não verbalize. E aí pense. Por que eu sinto isso? Que é para resolver essa questão interior. Não pensem que nós estamos certos quando fazemos afirmações para os outros ouvirem. Eu também. Eu digo, cada vez que conheço os homens... As senhoras também pode ser, não sei. Quanto mais conheço os homens, deve ter alguma lógica. Mais gosto dos animais. Quem está ao nosso lado diz, eu também. Fujam. Corram. Um cego, quando conduz outro cego, caem ambos no buraco. Então, o que é que temos aqui? O desamor. O desamor vai estar nesta referência de saúde de forma implícita e muito clara. Ou seja, vai estar na base e também vai estar bem presente na nossa consciência. Como é que nós funcionamos? Nós somos todos magnetos. Todos. Se tivermos dúvidas, pensemos o seguinte. Se eu não tivesse magnetismo, nenhuma das minhas células ficava comigo. Elas iam todas embora. Por que as minhas células estão comigo? Porque eu tenho magnetismo. Atraio. Então elas estão agregadas. Aliás, o nosso corpo físico é uma agregação celular. Ora,
O que é que acontece? Se nós observarmos os elementos na física, por exemplo, o nosso próprio planeta, há imagens maravilhosas feitas pela Companhia Aeroespacial Europeia, que estão na internet, fáceis de ver, em que os sistemas magnéticos do planeta são colocados com cores artificiais para nós nos apercebermos desses mecanismos do planeta. Esse campo eletromagnético. Então nós vemos essas energias adentrarem pelo Polo Norte, saírem pelo Polo Sul e voltarem. Ora, toda a natureza, o macrocosmo, o microcosmos, estão inseridos nas mesmas leis. Então nós temos energias a vir e a ser recebidas por nós e a fluir. Ok? Se tivermos dúvidas sobre isso, não há problema nenhum. É uma realidade que vai acontecer. Ora, se essas energias que eu recebo, eu não deixo fluir, eu não amo, o amor ainda temos muito a falar sobre isso, e eu não amo, o que acontece? A energia começa a ficar parada. Daí alguma tensão, algum frenesim, algum nervosismo, eu sinto tudo amarrado. Principalmente se eu não estou de bem com alguma situação, a coisa vai ficando presa. Ora, isso é como a água. A água que flui no rio, ela é sempre saudável, né? A que para no charco vai ficar pestilenta. Então ela é como a água, não pode parar. Tem que fluir. E o amor pode se dar de diversas formas. Não há aqui um mecanismo de o amor é só assim. O amor é amplo. Ora, então quando nós temos desamor, ou seja, nos fechamos em nós próprios, essa energia vai ficar ali paralisada. Fazendo o quê? Causando uma tensão, posso dizer eletromagnética, é como a eletricidade estática, vai ficar por ali. Se os nossos órgãos comunicam, por exemplo, nosso sistema nervoso por sinapses, é porque passam por campos eletromagnéticos. Mas se estiver aquele campo congestionado, faz lembrar aquele tempo quando estava para chover, fica aquele tempo escuro, e a gente, nossa, meu Deus, e a gente começa a ficar tenso, aí vem aquela trovoada, aquela chuva, que alívio. É o campo eletromagnético, sob pressão, necessitando libertar-se. Agora, imagine como é que ficam os nossos órgãos, as nossas células com esse campo eletromagnético ali estruturado e tenso, constantemente. Vão deixar de atender as funções para que foram chamadas. Okay? Então, o desamor que ela faz referência aqui diz: transformam-se em conflitos perversos que não são diluídos pela consciência, que está parada em nós, que se bloqueia ou tenta ignorá-los. Ou seja, eu nem tenho tempo para reflexão, como ela diz, e passo. Ora, o que acontece? Isso vai avançando no rumo das enfermidades, através das quais chama a atenção e recebe cuidados. Detalhe, como ela diz no início, recebe cuidados quem? A doença. Quando, em boa verdade, a grande atenção deve ser dada para o paciente. O ser humano é, na sua realidade, a consciência. Ou seja, o corpo é o nosso instrumento. Nós somos muito mais do que o corpo. O corpo pertence-nos. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. Ou pelo menos usufrui de um mais denso temporariamente. Então o ser humano é, na sua realidade, a consciência, o ser interior, e não a aparência a que dá tanta atenção, em flagrante descuido pelo mundo interno, que é o armazém de forças para a sua sustentação. Se eu sou o magneto, aliás, se eu tenho essa força de magnetismo, quem sustenta isso é o meu eu, meu self, meu eu profundo, eu espírito. O corpo é só a manifestação dessa vontade, dessa energia, desse amor ou desamor, se quisermos, em alguns momentos. Tudo bem? Até aqui? Isto é um conceito profundo. Parece assim, é muito bonito. Mas se eu não pensar, se eu não sentir desta forma, nada à nossa volta ganha sentido para a mudança. Ou pelo menos estrutura bem embasada para que nós tenhamos bons raciocínios. Ia dizer alguma coisa lá? Ia dizer alguma coisa? Não? Mas quando quiser, pode dizer. Está à vontade. Tá. Só o Olavo. Okay? Reclamações encerrou às 9, tá bem? Mas eu aceito retaliações hoje, tá bom? Porque o tema não é assim muito se aceitar com facilidade. Muitas vezes, principalmente quando nós estamos a sofrer uma doença. O que é que nós pensamos? Pensamos assim, eu sei que alguns, e boa parte não é? Mas alguns de nós pensamos assim, equivocaram-se na morada. Mandaram-me isto, mas
Não era para mim. Certeza era para o meu vizinho, que porta-se pior do que eu. Né? Ao menos, se calhar, o vizinho é honesto. Porta-se, mostra-se. Né? Preocupado sempre em parecer ao invés de ser, não somos nós, por exemplo. Preocupado sempre em parecer ao invés de ser, transita entre uma ansiedade mal contida e outra não realizada, dissimulando as preocupações ou delas fugindo através dos mecanismos viciosos que a sociedade estabelece como recurso para proporcionar status. Ter o melhor carro, ter as 2 casas, ter isto, ter aquilo outro, fazer isto. Eu vou brincar convosco, eu sei que isto é assim, podem continuar a fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, ter uma viagem de sonho. Façam a viagem de sonho, se puderem. Se não puderem e quiserem fazer, façam na mesma. Cuidado é com as prestações. Às vezes, para passar 15 dias de um prazer que, olha que bom, descobri, foi agradável e por aí fora, eu vou passar 2 anos, ou 3, ou às vezes mais, colocando-me em dívidas e vivendo angustiado. Então, cuidado. Né? Cuidado com essas coisas. Por que disseram assim? Por quê? Imagina por que eu quis fazer aquela viagem ao Bangladesh. Imagina lá por quê. Meu vizinho foi. Ele foi, eu já viu. Meu vizinho vai e eu não vou para lado nenhum. Vou ali para, como é que se diz? Para a charneca da Caparica, seja como for, né? Eu fui, né? Não importa para onde. Então, só cuidado para não fazermos as coisas porque o mundo faz e que diz que é bom. Por exemplo, e aqui um grande alerta, nas questões da sexualidade, na forma como nós lidamos com a nossa intimidade. Muito cuidado, porque há mesmo tanto chamamento para coisas tão absurdas que as pessoas nem se apercebem que os seus valores de educação, morais e por aí fora, não necessitam ser colocados em causa. O que nós precisamos é refletir por que agimos assim ou assado e não entrar em modismos. O que Jonas está aqui a dizer é que, fugindo também, né, entre outras coisas, através dos mecanismos viciosos que a sociedade estabelece. Não somos nós, não é o nosso íntimo. Muitas vezes há pessoas que estão em festas que nem queriam estar lá, mas têm que estar lá. Se nós queremos estar, estejamos. Se não quiser estar, não estejamos. Sejamos honestos conosco próprios. Então, não nos preocuparmos em parecer. Antes de ser. Está bem? Antes de ser. Por que isto causa conflitos? Porque uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu estou a fazer. Depois a consciência entra em conflito. A desenfreada busca por essa conquista que chama a atenção, gerando bajulação e destaque na comunidade, amarfanha o ser real, ou seja, essa busca vai fazer com que o nosso ser não resplandeça, porque nós estamos a diminuir-nos em função daquilo que nos querem dizer como valorosos ou como coisas de valor, e nós abraçamos isso. Então, gerando bajulação e destaque na comunidade, amarfanha o ser real, que perde o contato com a sua própria realidade, e quando não mais pode suportar a tensão longamente mantida, deixa-se arrastar pelos transtornos de afetividade ou as doenças de natureza orgânica. Já falamos sobre os transtornos de afetividade, também está nesse livro, um capítulo atrás, é maravilhoso, é um tema impressionante. E o que acontece é que nós, nessa tensão, vamos nos deixando arrastar. E quando vemos nesse processo, não somos livres e acabamos por adoecer. Tensão longamente mantida. Okay? O sistema... Perdão? E quando uma pessoa tem uma doença congénita, portanto, quando é uma doença de sangue, uma doença que foi criada, uma doença que nasceu por hereditária, genética. Por herança, exato. Nós vamos falar um pouco mais à frente. Ela vai falar nisto, está bem? Okay. Há um conceito, todos aqui já conhecem, pelo menos já vieram mais uma vez, já conhecem, que é uma estrutura importantíssima do ser humano, do ser íntimo, da intimidade do ser, é o processo reencarnatório. Nós somos um espírito que está a vestir este corpo agora. Quando nos libertarmos do corpo, continuaremos a ser quem somos e retornaremos ou não ao plano físico, neste planeta ou não, mas neste momento estamos a falar em processos reencarnatórios na Terra. Nós estaremos cá com nova experiência, mas trazendo as memórias do passado, porque as memórias estão no espírito e não no corpo. O corpo é só matéria.
Nós iremos falar à frente, quando chegar o momento eu vou explicar um outro ponto para podermos entender melhor isto. Está bem? Mas a pergunta é absolutamente pertinente e ninguém tinha feito ainda. Está bem? Hoje. Okay? Vamos lá. O sistema imunológico bombardeado pela mente irresponsável e insensata, irresponsável não está a ofender, está a dizer, fazendo aquilo que está atrás. Ou seja, não vivendo a própria vida, vivendo a vida dos outros. Né? Então, os outros também não são maus. Eu digo que nós aceitamos o que quisermos. Né? O sistema imunológico bombardeado pela mente irresponsável e insensata, que lhe descarrega vibrações viciosas em contínuo, okay? A mente sobre o sistema imunológico, okay? Descarrega vibrações viciosas em contínuo, porque a mente é poderosa, termina por enfraquecer-se o sistema imunológico e, visitado pelos agentes patológicos que tentam dominá-lo, aqui entra uma parte da resposta, termina por ceder campo às contaminações que se transformam em desconforto e desorganização molecular. Ora, o sistema imunológico está a ser bombardeado, as questões do mundo e até genéticas vão desejar eclodir. E vão eclodir ou não de acordo com o meu equilíbrio mental. Okay? Eu, enquanto espírito, manterei o equilíbrio célula a célula do meu corpo. Nós ainda desconhecemos o nosso poder, mas Jesus avisou-nos. Vós sois deuses. E podeis fazer isto, que eu faço, digamos assim, e muito mais. Então, Joana está a dizer que somos nós que desequilibramos o nosso campo imunológico. Ela vai falar uma coisa à frente, e eu vou já antecipar, só para entendermos essa parte, que é, a nossa máquina biológica, ela vem para funcionar na perfeição. Para quem estuda a reencarnação vai dizer, não, mas espera aí, há alguns casos que já vêm na genética, que vêm próprios para atender às provas. Sim, é verdade. E da mesma maneira que nós bombardeamos o nosso campo imunológico, energético, como queiramos, em outras experiências, estão lá gravadas, nós agora vamos aplicar equilíbrio e vamos retificar o passado. Okay? Agora começa a dúvidas, não é? Principalmente quem está no espiritismo há mais tempo, esteja à vontade. As células que mantêm o ritmo da mitose dentro de um equilíbrio perfeito, transferindo as memórias para as sucessoras, ao impacto dos desajustes emocionais, sofrem no seu metabolismo as descargas vibratórias perniciosas e experimentam prejuízo no automatismo, passando a ceder campo à invasão das bactérias e vírus destrutivos que as aniquilam implacavelmente. Este é um momento único quando estamos a desenvolver o conhecimento mais profundo da doutrina espírita. A solidariedade do nosso corpo espiritual, e aqui vamos fazer um parênteses já, do nosso corpo espiritual, ele permanece conosco e nós estaremos sempre a dar-lhe indicações do que somos, de que energias com que os alimentamos, célula a célula. Detalhe, as células que mantêm o ritmo da mitose, a mitose é a divisão das células, passa de uma, e a mitose, atenção, é interessante que este processo ele dá-se em todos os seres orgânicos, todos os seres, até nos seres unicelulares, que é a única forma, que são assexuados, é a única forma deles se reproduzirem. Mitose, divide-se. Okay? No caso da célula, produz duas células e nós estamos sempre a regenerar o nosso corpo. Normalmente, isso é prática e utilizável pelo nosso corpo para a questão de ferimentos, para o crescimento, o próprio crescimento da pessoa, desde a infância e por aí fora, e a renovação dos tecidos. Ora, a mitose, o que ela vai fazer? Ela vai dividir-se. O grande detalhe, para quem tiver a oportunidade de ver, seja em vídeo ou escrito, é um processo maravilhoso. A sua divisão, os filamentos a aparecerem, a dividirem-se, a juntarem-se para formar a nova célula. E aqui está o detalhe. Se Jesus tivesse nos dito isto à sua época, ninguém entendia. Hoje, com a luz da ciência, nós conseguimos compreender isto.
Então, a matriz que vai gerar as novas células vai enviar para as novas células a mesma carga emocional com que nós lhe registramos ao longo dos tempos. Então peraí, se eu tenho uma doença e o meu corpo se renova de X em X anos, então por que eu mantenho a doença? Linda pergunta que nós, enquanto, mesmo não espiritualistas, não fazemos. É porque quando elas se desmultiplicam, elas levam a mesma carga energética. Mas repare o detalhe que ela diz. Do equilíbrio perfeito. Ela não vai fazer coisas diferentes. Ela vai fazer as mesmas coisas porque nós somos responsáveis por cada uma de nossas células. Pela emoção que lhe carregamos. Então, peraí. Daí dizer que a doença é o princípio da cura. Porque ela permanece conosco para que nós despertemos para alguma coisa no nosso comportamento que está em desequilíbrio. Por que aquela dor no fígado? Porque sou irascível. Eu vou te contar uma coisa, que se não sabem, registrem. Então imagine o seguinte, eu falei-vos do fígado, não foi? Agora há pouco? Então eu tenho problema no fígado. E os médicos, durante a vida toda, o que é que fazem? Dão-me os medicamentos para que eu não tenha dor no fígado. Limpo, até aí, tudo bem? Aí eu desencarno. É óbvio, quando eu desencarno, estou curado do fígado, certo? Não. Não. Eu continuo doente. Por quê? A matriz que gera a doença está no meu comportamento, nas minhas emoções desarrazoadas. Então, peraí. Agora a pergunta mágica. E eu tenho fígado do lado lá? Bom, agora é que eu vou fazer o parênteses, tá bem? E eu vou pedir uma coisa. Para quem está há pouco tempo, não nos internem, por favor. Eu só vou usar a primeira, que é quando um médium vê e diz, eu vi o espírito. Eu, durante o sonho, eu tenho certeza que eu vi aquela pessoa. Eu vou dizer isto, não é por preciosismo, não é? É só para percebermos o conceito. É que, em boa verdade, eu não estou a ver o espírito, porque o espírito nós não vemos. Nós estamos a ver o corpo espiritual da pessoa. A manifestação energética também é energia e também é matéria agregada, mas não tão densa quanto a nossa. Então, por exemplo, se eu, na minha mediunidade, que é de pedra, já conhecem, se eu vir um espírito, eu vou dizer, estou a ver um espírito. É normal que eu diga, está certo. Mas se eu for no preciosismo, eu estou a ver a manifestação do espírito através do seu corpo espiritual. Lembrem-se, se eu desencarnar aqui agora, caio aqui para o lado, o corpo fica e eu estou vivo e estarei na mesma, até com a mesma vestimenta se for o caso, mas com a mesma problemática e com o mesmo processo, os mesmos afetos, desafetos e por aí fora. Não se preocupem, não está programado que isto aconteça agora. Está bem? Não se preocupem. Pelo menos foi isso que me prometeram. Tá bom? Então, eu quero cumprir também. Ora, então, o que é que eu estou a dizer? É que nós continuamos a ser exatamente quem somos. Mas então eu tenho um fígado na espiritualidade? Temos. Por quê? Porque o nosso corpo espiritual, aliás, o nosso corpo físico, ele é uma cópia agregada ou mais grosseira do corpo espiritual. André Luiz explica no Espírito que as nossas células estão ligadas uma a uma, os nossos órgãos físicos estão agregados e ligados aos nossos órgãos do corpo perispiritual, do nosso corpo espiritual. Um a um. O que é que modifica mais? Os órgãos são muito semelhantes. O que é que se modifica mais? É o campo genésico, okay? Porque em espírito nós somos assexuados, temos a nossa matriz de interesses, a nossa forma psíquica de ser, mas no corpo espiritual é diferente. E o gástrico? Por que o gástrico? Porque o tipo de alimentação na espiritualidade é diferente do daqui, é menos denso. Então são os dois elementos que mais se alteram. De resto é tudo muito semelhante. A organização. Por quê? Porque a gente pensa assim, quem está na doutrina espírita há mais tempo, eu vou dar o nome que vem à frente, que é perispírito. É o corpo espiritual. Peri é a volta, perisperma, maçã. Estão a ver uma maçã? A gente tem aquela parte que a gente não gosta, a quem gosta, de comer, né? Que tem a sementezinha e depois tem aquela auréola mais endurecida, certo? Ora, aquilo, a volta, esse é o perisperma, é assim que se chama. Peri, a volta. Quem tiver dúvida é a periferia, é a volta da esfera central. Os periecas eram aqueles que viviam fora do centro, né?
Então, peri, a volta. Okay? Peri, espírito, a volta do espírito. Okay? Por isso é que o corpo, quando estamos a estudar a doutrina espírita, o termo é perispírito. Eu tenho que saber essas coisas? Não é preciso, é só o conceito, gente. Não há cá grandes terminologias, é tudo muito simples. Então, esse corpo espiritual está sempre conosco. Lembra-se? Se eu desencarnar aqui agora, quem permanece comigo é esse corpo espiritual que registrou cada um dos elementos que eu apliquei no próprio corpo físico. Através do quê? Da minha vontade, perispírito, corpo. O corpo, por isso é que se utiliza o termo somatizar. As pessoas usam, acham bonito o termo, né? Eu gosto. A doença somatizou-se. Lindo, né? Maravilhoso. Não é conosco, não é com os outros, é lindo, né? Somatizou. O que é soma? Soma é corpo. Somatizou é passou do corpo espiritual, ou do espírito, se quisermos, no primeiro momento, depende do entendimento, passou desta área para o corpo. Somatizou uma doença. Somatizou a ansiedade. E hoje a medicina já utiliza esses termos, é muito interessante. Somatizou a sua angústia, a sua raiva. Através do quê? Problemas cardíacos, cancros, seja o que for. Angústias, incertezas, desesperança. O corpo, o espírito vai agregando menos energia, e a energia que chega não flui, então há desequilíbrios, então aí a gente diz somatiza. Quando somatiza, aparece a doença do lado de cá, chama a atenção. Detalhe importante, é quando nesse momento a doença aparece que a gente descobre, eu preciso mudar alguma coisa. Mas eu tenho uma outra opção, quer dizer, a doença apareceu. Então eu não me vou curar espiritualmente, eu não vou buscar a cura real. Percebe a ideia? Por que estamos aqui hoje de manhã? Para tentar pelo menos agarrar esta oportunidade de perceber que a espiritualidade nos diz isto para o nosso próprio bem. Não é para nós nos piorarmos. Em algum momento aqui, nesta mensagem, apesar de ser dura muitas vezes, porque diz que nós somos o nosso próprio médico e também o nosso algoz, em algum momento ela vai dizer assim, porte-se mal, está sempre a nos conduzir para o bem. E isto é que é o mais importante. Se eu não compreendo a mensagem como um todo, não há problema. Temos tempo. Muito tempo. Quantas encarnações nós ainda teremos, sabem? Ninguém sabe quantas forem necessárias. Tá bom? Esse é o melhor número que nós temos. Então, agora ficou mais simples. Eu vou ler outra vez. As células que mantêm o ritmo da mitose dentro de um equilíbrio perfeito, ou seja, nas leis funciona, transferindo as memórias para as suas sucessoras, ao impacto dos desajustes emocionais, sofrem no seu metabolismo as descargas vibratórias perniciosas e experimentam prejuízo nesse próprio automatismo, passando a ceder campo à invasão das bactérias e vírus destrutivos que as aniquilam implacavelmente. Tudo bem? Ficou mais simples? Olha agora. Cuidando-se dos sintomas e das enfermidades no seu aspecto de apresentação, exteriorização, ouvida-se da realidade causal da natureza vibratória que provém do próprio paciente. Ou seja, nós esquecemos que a realidade causal vem de nós próprios. Mas quem é que se manifesta? Aliás, de quem é que nós cuidamos? Dos sintomas. E não das causas. E o médico e o plano físico diz, não, a causa é porque você tem um desequilíbrio hormonal. Então nós vamos tratar a questão hormonal e você vai ficar curado. Quem é que produz as hormonas? É o meu eu profundo. Então, eu estou a trabalhar uma causa aparente, porque a causa vem lá mais de trás. Mas eu preciso tomar o medicamento para ficar bem. Precisa e deve. Deve ir ao médico? Deve. Deve atender o que o médico diz? Sim, sem sombra de dúvida. Mas é para criar o alívio para ir buscar a cura real interior. É uma busca. Tudo bem? Eu estou a fazer uma viagem longa, muito longa, pelo meio do deserto, com aquela mochila muito pesada. Estou indo por ali afora. Chega um momento eu já não aguento mais. E vem alguém e diz assim, olha, tira a mochila um pouco. Eu vou ajudar-te. Vamos caminhar. E nós, então, mais aliviados, caminhamos. Enquanto caminhamos, temos que pensar, será que na mochila estou a levar coisas a mais? Eu resolvi atravessar um deserto com uma mochila daquele tamanho. Eu não estava bem. Pronto. Mas enquanto eu estou com a mochila, eu não consigo pensar, gente. Está difícil. Então eu procuro aquele que me auxilia. Quando ele me auxilia, eu acordo e digo, o que é que eu fiz de errado lá para trás?
Tudo bem? É mais simples, não é? É comum nesses casos que o paciente tratado conforme os padrões estabelecidos no mundo normal liberte-se da enfermidade que os levou ao nosocômio, né, ao hospital, ou ao tratamento de saúde, a casa da saúde, embora permaneça com os mesmos distúrbios internos, portanto, sem haver recuperado a saúde. Então, peraí, o médico disse, você recuperou a saúde, mas em boa verdade eu não recuperei. Porque a doença manifestou-se, mas a cura não foi feita aonde deve ser feita. Vou continuar a bombardear. Chico Xavier, o médium amor, certa feita, podia contar muitas histórias de Chico Xavier, muito interessante. Dr. Bezerra de Menezes, em espírito, diz assim, ó Chico, você está com essa dor aí há tanto tempo no ombro? Isto incomoda-te? Eu posso ajudar-te? Vou tratar de te ajudar. Ele disse, não, doutor, não. Não faça isso. Ele disse, mas você não quer um alívio? Aliás, não era no ombro, era na vista, perdão. Ele, não, doutor, não quero. Mas eu posso curar-te. Qual é o problema? Você não quer ficar curado? Doutor, é que se curar desta, vai para aquela. Não acontece isto? Quantas vezes, eu tive uma dor, eu operei, depois da dor passou do outro lado. Por quê? Não é uma operação física diretamente no órgão, mas o que está a bombardear constantemente o processo é a mente. Há tantas doenças que não se consegue ainda hoje estabelecer a sua causa, porque não se foi ainda ao comportamento do espírito, mas já começa a acontecer. O que é muito bom. E a gente diz, Chico Xavier contou uma piada. Não. Ele está a dar um ensino. É que se ele tem aquela situação que precisa resolver, ele precisa mesmo resolver. Então ele sabe que se desaparece de um lado, aparece do outro. É no íntimo. Mas ele tinha um problema então tão grave para resolver? Não sei. Há pessoas que colocam o Chico Xavier como um Deus, um espírito de luz, já inacessível a nós. Não. Chico nunca quis esse tipo de tratamento. Sempre foi uma pessoa humilde. Ou seja, é um espírito com uma capacidade já desenvolvida muito melhor do que a nossa, na maior parte. Isso é. Tem um amor impressionante. Mas é um ser humano como nós. Ninguém foi criado à parte ou vai vencer as suas coisas porque tem lá um benefício qualquer. Cada um vai se curar a si próprio. As intervenções entre uns e outros é muito útil porque ajuda uns a servir e os outros a ter a humildade de receber. É facto. Até aí tudo bem. O que não significa que cada um não tenha que resolver os seus próprios problemas. Então, tratar os pacientes com os padrões estabelecidos, sim, é verdade. O que vai ser importante é perceber que a saúde necessariamente só surge com uma mudança e não com os efeitos que desaparecem. Ele diz, não poucas vezes, doença orgânica deixa resíduos prejudiciais no emocional do indivíduo. Ei, meu Deus do céu, aqui dávamos 3 horas de conversa sobre os efeitos do Covid, vá. Não poucas vezes. Eu pensei nisso. Foi logo, né? Eu leio pensamentos, tá? Como está muito perto. Está muito pertinho. Porque pessoas que reagiram de uma forma diferente, adoeceram de uma forma diferente. Outras que não tinham esse equilíbrio emocional, já tinham uma estrutura de personalidade, que se alarmavam medo, com tudo, angústia. acabaram indo. Foi pior. Foi. Só uma pequeníssima nota, não é o tema, não queremos ir por aí. Agora estamos a ficar, como direi, com uma visão mais ampla sobre o processo, estamos a ver os efeitos, já começamos a pensar com mais calma sobre isso tudo. Mas é natural, cada um está a ter os seus efeitos de acordo com a necessidade própria. É interessante porque o embate veio e cada um tem uma história diferente. É muito interessante refletir sobre isso e mais lá à frente é que vamos perceber melhor. Então, não poucas vezes, doença orgânica deixa resíduos prejudiciais no emocional do indivíduo, que, embora liberado do mal-estar, permanece enfermo intimamente, desencadeando futuros problemas na área do equilíbrio orgânico. Ora, então, se eu detetei este problema, vou pedir ajuda médica, nunca esquecer disto, ok? Mas devo pensar, o que eu preciso no meu íntimo para dominar este processo? Boa parte dos pacientes, isto já está a ser estudado, com grandes mecanismos de percepção hoje que a ciência consegue. Um dos grandes dramas, por exemplo, do Covid foi o medo. Medo causa a emissão de cortisol, que é aquela coisa que a gente quer fugir. Ninguém quer tomar cortisona porque engorda, né? Mas não evitem tomar o cortisol, não é só por isso. É porque ele vai diminuir o sistema imunológico, é um bombardeio. Medo, cortisol, sistema imunológico em baixo,
doença entrando livremente. Okay? Medo é desconhecimento. Aplicar inteligência emocional e aos factos permite que o medo desapareça. Eu vou para um emprego novo, eu domino aquilo perfeitamente, mas é novo, eu tenho medo. É normal. Quando eu chego lá, afinal, não era o que eu pensava. E assuntos que dominamos. Agora, imagine assuntos que não dominamos. O medo que não há. Tudo bem? Eu não quero entrar por aí, quero avançar. Está bem? Quando os nobres zeladores da saúde, bonito, né? Ou seja, aqueles que cuidam da saúde, de uma forma geral, quando os nobres zeladores da saúde alterarem a forma mais profunda em torno do comportamento emocional, da situação econômica e da conduta do paciente, da sua afetividade, melhor e mais eficazmente será o atendimento com a consequente erradicação do mal que o perturba. Quem vai ao médico, atenção, salvaguardando, quem vai ao médico, hoje, em alguns momentos é assim, está aqui o quadro, sim senhor, o senhor, é aquilo que o senhor tem, sai, já está aqui o medicamento. Disse que, ok, não é para contar, eu ia contar uma, mas será para não contar. Ok. É preciso que o paciente seja ouvido. É preciso que o paciente saiba ser honesto e falar. Eu vou usar de forma, vou dizer grosseira, se eu chegar ao médico e dizer que me dói a perna, quando me dói o braço, certeza a coisa não vai funcionar, certo? Então se eu chegar para o médico e assim, olha, eu tenho este problema assim, 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 assado e tal, mas o que é, não sei e tal. Mas não diz ao médico que está com um drama emocional, porque ficou com raiva, porque perdeu um familiar, às vezes é tristeza, seja o que for. Não conta esta... Quando alguém morre, a gente diz logo, né? Mas quando o drama é nosso, emocional, nós não perdoamos, levamos alguém a tribunal de forma violenta e por aí fora, nós não dizemos ao médico. Nós só dizemos que estamos com taquicardia. E o médico passa uma coisita e a gente vai embora. E aí há um alívio, mas o problema não está resolvido. Ok? Simples. Ok? Então, o que é necessário é que no futuro isto venha a acontecer de forma mais alargada. Para já vai acontecendo. Há algumas terapias que eu acho graça, isto é assim, não vou defender nada, mas acho graça quando se diz, por exemplo, que a homeopatia ou qualquer outro são medicinas complementares. É um alívio para o processo. É medicina. Agora, se é complementar, chamemos como quisermos, mas é só uma parte. Então, se você vai a um tratamento de homeopatia e o médico diz assim, olha, tome este medicamento. É para isso? É sim, senhor. Eu tomo medicamento. Aí tem alguém que aparece com o mesmo sintoma. Eu vou dizer, eu tomo esse medicamento, foi o médico que me deu, esqueçam. Porque na homeopatia vai se tratar o paciente. E os pacientes são diferentes. Então a medicação também é diferente. Ora, está aqui um processo de desenvolvimento daqui. Eu sei que alguns pensam assim, homeopatia, o que é isso? Duas coisas. O ignorante ri do que desconhece. E, como dizia Sócrates, não julgais saber... Aliás, ele diz a mais, né? Serás tolo se acreditares que conheces o que verdadeiramente desconheces. Ok? Então, estudar estas coisas, porque é que elas funcionam. Tá bem? Então, um dia chegaremos aqui. Como a medicina deve chegar, sem sombra de dúvida. Na problemática das enfermidades, não deve ser descuidada a observação de que o espírito é, em si mesmo, o doente. Eu não vou tratar a doença, eu vou tratar o doente. Ok? E é o espírito, não é o corpo. É o espírito. Em face dos seus atos, nas experiências reencarnatórias do passado. Somos sempre nós os responsáveis. Detalhe, não esquecer que nós somos espíritos. Todos nós que aqui estamos. Estamos a vestir um corpo temporariamente. Todos nós, eu não sei se já vos disseram isto, vamos desencarnar. Todos. Vai ficar ninguém. Daqui 100 anos não tem ninguém mais, né? Destes daqui não. Só se tiver fazer horário extraordinário. Está bem? Ok? Se alguém tem a dúvida... Você tem desse e do outro já passa de 100. Está a fazer horário extraordinário mesmo. Tá bom. Ok? Vamos todos desencarnar. Então, peraí, agora vou brincar convosco. Então, desencarnar não é um drama? Não. Dói? Não, também não dói. Dói muitas vezes para quem fica e não percebe que quem vai continua a viver. Mas isto seria outra novela, né? Outra história que poderíamos falar, mas já é isto. Agora, continuando. E vamos passar um bocadinho dos minutos. Por isso, esqueçam o programa que deixaram do almoço, 5 ou 10 minutos lá,
Se programaram aqueles eletrônicos agora, deixa cozinhar, tá bem? Então, vamos lá. Não vou vos pedir desculpa, porque se eu não terminar isso, eu vou ficar com peso na consciência. Então, transferindo via perispírito. Perispírito o que é? É o corpo espiritual. Transferindo via perispírito. Isto é magistral. Prestem atenção, ou prestemos todos, espíritas de 30 anos, espíritas de 15, de meses, de dias, de horas. Transferindo via perispírito, por isso é que eu tive que explicar aquilo agora há pouco, as ações de uma para outra existência, aquelas de natureza enfermiça e destrutiva, mais facilmente se esculpem nas tecelagens delicadas desse envoltório semimaterial do espírito, produzindo os fenômenos de desgaste e de desorganização que se convertem em problemas na área da saúde. As doenças congênitas. Vitor? Sim. Mas percebeu aqui a ideia? Vem de trás uma necessidade do espírito. Está doente? Está. Portanto, Mas vem de trás. sempre que acontece uma situação destas, quer dizer que nós herdamos do passado, de uma reencarnação, aquilo que aconteceu num corpo antigo. Não é num corpo. Então, Porque quem toma as ações nunca é o corpo, é sempre o espírito. o espírito, que é sempre o mesmo. Que é sempre o mesmo. Eu mudo de nome, mudo de corpo. É um fio, e imagine um colar, cada encarnação é uma pérola. Mas o São fio... as bolas, não é? Isso. O fio condutor é o mesmo. Detalhe, isto não é castigo de Deus. É porque eu sou um espírito eterno e tudo que eu fizer para o meu desenvolvimento ficará em mim. Pois, mas isso era a pergunta que eu... Porque esses com molas e outros com uma cordinha direitinha sem molas. Bolas tem que ter. Atenção, não estão a perceber, né? É que eu falei assim, o fio condutor é um colar, né? Só que o colar não se insere. É um fio. Cada pérola podemos chamar de uma encarnação, ou seja, é uma experiência na Terra para desenvolvimento. Mas todo o conhecimento fica no espírito, que é contínuo. E um dia chegará que nem precisaremos mais desse tipo de aplicações. Tá bem? Mas o que fica é no espírito. Que, ao materializar-se e manter um corpo espiritual, que também é matéria. Não esquecer isso. A gente pensa, o espírito está desmaterializado porque ele morreu. Não, ele continua com matéria agregada. Numa organização corporal mais subtil do que esta. Mais bonita. Né? Julgamos nós. Uma questão, nós podemos fazer um paralelo, como, por exemplo, tem várias crianças que nascem dotado de algo já extraordinário, seria carregado um espírito que lá atrás tocava piano, ele já vem com 4, 5 anos toca piano, a patologia seria mais ou menos nessa... É da mesma linha, ou seja, nós, por exemplo, eu disse que podia morrer, desencarnar, morrer, bater a volta, desaparecer, fosse aqui ao lado. Eu vou levar o bojo de conhecimentos, de afetos, e também desafetos. De afetos, desafetos. Vou levar tudo. Só não levo o carro, a casa, olha, o canudo da universidade vou ter que tirar outra vez, seja como for. Sabe, né? Nem o cartão de crédito? Detalhe. Graça, não é? Parece graça. Mas o que ficarmos a dever aqui, atenção, não se preocupe porque não vou ter que pagar crediário. Mas vai ficar na nossa consciência, fiquei a dever para fulano ou Beltrano. A pessoa que não liga para dever para bancos. Tudo bem, aí já não vou entrar nisso. Ok? Mas há histórias muito curiosas que não vai dar para contar agora sobre essa graça. Então, o que acontece? Detalhe. Mas eu tenho um problema então genético. Foi obra do acaso, porque olha, eu até nasci com esse corpo por acaso. A família em que eu nasci também foi por acaso, aí você risca o por acaso. Eu nasci com esse corpo. Eu tenho responsabilidade. Aí vem aquela história. Mas quando foi feita a fecundação, o espermatozoide foi aquele. Ele é que trazia os cromossomas e o DNA, o desenho todo feito. Mas qual foi o magnetismo que atraiu especificamente aquele? Quem foi? Fui eu, dentro das minhas necessidades. O que se coadunou com o meu campo magnético foi aquele. Então eu sou bonito porque merece. Ao contrário também é verdadeiro, né? Eu não queria chegar nessa parte. Aqui é que entra o detalhe. Então eu nasci com este problema por minha responsabilidade, aceitação, esperemos bem que seja com aceitação, às vezes é imposto, por minha aceitação, e estava no meu programa, graças a Deus, porque isto é temporário, e eu vim para evoluir.
e, eventualmente, resgatar alguns problemas e modificar o meu comportamento, tornando-me mais humilde perante a lei, perante Deus, perante os outros, respeitando até a doença do próximo. Muitas vezes é só tendo o processo, nós não precisamos disso, mas às vezes, cada um necessita, de que a sua dor desperte para a dor alheia. Há um processo maravilhoso de desenvolvimento. Maravilhoso. Então nada é por acaso. O acaso só está escrito, mas não é por acaso. Tá bem? Então, nós trazemos esculpido nas nossas células perispirituais, que somatizarão no corpo, se nós dermos campo. E por quê? Porque ela vai fazer uma referência aqui interessante. Eu vou buscar mais à frente. Convidado pelas divinas leis ao ressarcimento dos males anteriormente praticados a outrem, e detalhe, quando fazemos a outrem, fazemos a nós mesmos. Aí eu fui muito mal que eu matei o outro, eu prejudiquei o outro, eu menti, eu caluniei. Estou fazendo mal a mim. O outro tem um exercício a fazer que é perdoar, compreender, desenvolver-se, libertar-se. Eu vou ter que me libertar. Ele liberta-se de uma coisa exterior, mais fácil, julgo eu. E eu liberto-me dos meus erros, das minhas tendências. Isso é que dá trabalho. Então, anteriormente praticados a outrem e a si mesmo, conduz os germes responsáveis pela sua recuperação, experimentando os efeitos negativos daqueles comportamentos infelizes. Ou seja, trazemos em nós esses germes do passado. Por isso, quando reencarnamos com uma tendência, é porque necessitamos disso e assumimos. Vamos dizer assim, mas eu não necessitava, mas nasceu naquela família por quê? Por acaso? Os seus pais foram por acaso? Em algum momento houve acaso? Não. Nós sabíamos onde iríamos reencarnar. Foi um processo difícil, até no relacionamento foi, mas nós sabíamos e estávamos preparados. Ora, então, ter esta noção clara de que tudo está interligado vai nos obrigar a buscar uma cura. Não desculpas. Eu sou assim porque foi da outra encarnação, vou continuar a ser como sou. Detalhe, a doença pode manifestar-se ou não. Minha família toda tem uma linha, toda a gente teve cancro, por exemplo, que é uma linha que se estuda. Eu necessariamente vou ter cancro? Poderei ter ou não. Poderei ter ou não. Detalhe, se eu não tenho essa questão genética, e eu tenho um comportamento que pode provocar cancro, até pode demorar muito tempo, ser muito tênue, se calhar eu até desencarnei antes dele se instalar. Mas se eu já tiver a tendência, ele instala-se logo. Essa é a grande diferença. Então não tenhamos dúvidas que nós somos os nossos próprios médicos constantemente. Ela instala-se ou não, de acordo com o nosso comportamento. Repito, Jesus não adoeceu, pelo menos que nos tenha chegado informação. Ok? Tudo bem? Como a máquina orgânica produz tudo quanto é necessário à sua estabilidade, era esta parte que eu queria vos dizer. Ou seja, a máquina está desenhada, e aqui daria um estudo também fabuloso para perceber a evolução deste processo, está desenhada para funcionar. E a máquina está lá desenhada para funcionar. Nós vamos aplicar o nosso campo energético e somatizar o nosso eu mais profundo. E nós podemos alterar o mecanismo que está feito para funcionar perfeitamente, de forma saudável. Então, como a máquina orgânica produz tudo quanto é necessário à sua estabilidade, sofrendo a ação perniciosa do espírito calceta, a ação só é perniciosa se o espírito for recalcitrante no erro. Deixa de contribuir com os poderosos recursos autoelaborados, ou seja, a máquina deixa de produzir ou de contribuir com esses recursos autoelaborados para a preservação da saúde. E quando se instalam as doenças, faltam os comandos morais que desenvolvem os processos vitalizadores capazes de expulsar ou mesmo instalar os agentes patológicos destrutivos. Eu poderia corrigir. Se eu não corrijo, ele se instala. Tudo bem? A mente inabituada ao equilíbrio, as disciplinas morais, por sua vez, transtorna-se também e manifestam-se os distúrbios emocionais que mais tarde complicam a situação orgânica. Eu mais me desespero, eu mais me angustio, piora o processo. Nada obstante, quando o enfermo se resolve pela recuperação real, detalhe importante, recuperação real, não é queixume, não é lamentações, é dizer, eu vou me curar. Não vou tentar. Eu vou me curar. Porque eu vou. A coisa me disse, eu não conseguiria, eu disse que eu vou. Que importa? Eu vou. Se não for agora, é noutra encarnação, mas vou. Okay? Eu vou, eu não vou tentar, eu vou fazê-lo. Então, nada obstante, quando o enfermo se resolve pela recuperação real e aceita a orientação saudável do seu médico ou da sua sabedoria universal, muda de comportamento mental, psicológico e social.
aplicando de forma salutar o pensamento, que é o construtor das redes energéticas que se espraiam por todo o organismo, experimentando os salutares resultados. O médico diz, pare de beber. Você parou de beber? Melhorou. Não parou? Está ali. Isto aqui não daria muito ponto para reflexão, só esta frase? Sim. Quem viajou na maionese e não percebeu, eu vou ler outra vez. Nós não saímos daqui, mas cadê a meia-noite? Vamos lá. Nada obstante, quando o enfermo se resolve, ou seja, mesmo com o que está para trás, quando o enfermo se resolve pela recuperação real e aceita a orientação saudável do seu médico ou da sabedoria universal, ou seja, do conhecimento da estrutura espiritual, muda de comportamento mental. Olha a cura aqui. Comportamento mental, psicológico, do espírito, e social, ou seja, ele aplica isso no meio. E aplicando de forma salutar o pensamento, que é o construtor das redes energéticas que se espraiam por todo o organismo, experimentando os salutares resultados. Magistral. Nesse sentido, a futura medicina integrativa providenciará equipes especializadas nas terapêuticas energéticas, utilizando-se dos passes, que é o tratamento bioenergético que se atribui para quem está mais necessitado, da água fluidificada, ou seja, beneficiada pelos bons pensamentos, das orações intercessórias e renovadoras, envolvendo o paciente em contínuas ondas de bem-estar e de paz, de restrita confiança em Deus, todos esses passos avançados para a aquisição da saúde plena, ou seja, apoio e interajuda para receber essa nova energia, mas o paciente tem que abrir o coração para a mudança e para receber. Agora está em amarelo que está a chegar ao fim. Está bem? Não se preocupe. Considere-se também que não poucas vezes, em face da debilidade orgânica do enfermo, dos desajustes emocionais, espíritos inimigos ou ociosos, vingativos ou perversos, acercam-se-lhes descarregando no seu campo vibratório energias deletérias, estabelecendo contactos telepáticos deprimentes com eles, enviando-lhes mensagens danosas que dão lugar a processos obsessivos lamentáveis. Obsessão espiritual. Aqui entra o tratamento espiritual. Sr. Casimiro, em função deste quadro anterior, uma coisa é eu tratar de um problema que eu tenho. Sim. Outra coisa é eu viver com esse problema em sociedade. Sim. Que muitas vezes isso nem sequer é reconhecido por mais ninguém, muitas vezes isso nem sequer é aceito por mais ninguém, as pessoas criam dúvidas à volta desse processo. Sim. E a pessoa sofre duplamente. E é um assunto que não tem... eu compreendo que posso resolver isso eu pessoalmente. O meu eu. Mas o meu eu depende também de outros eus que nos gravitam, que gravitam à nossa volta. Caro Vitor, há uma realidade que é, nós estamos no mundo em solidariedade. Se nascemos no meio em que somos colocados à prova, também há um motivo para isso. E muitas vezes, quando nós nos modificamos, nós alteramos o meio em que estamos. Eu vou lembrar duas passagens de Jesus. A primeira é, Jesus não disse, eu vim trazer a paz. Ele disse, eu vim trazer a espada. Virar-se-ão uns contra os outros. Genros contra sogras e por aí fora, né? Como se isso fosse preciso. Estou a falar de Jesus, tem que ser com... E perceber o momento de Jesus. Quando ele diz isto, ele está a dizer, quando você quiser ser diferente, você vai encontrar retaliações. Esse é o primeiro momento que eu quero gravar, porque Jesus é o nosso terapeuta, ele disse-nos tudo, e nós, se aplicarmos tudo ao que Jesus nos ensinou, temos caminho. Detalhe. E com Jesus, em algum momento, Jesus chegou à Terra, e aonde ele precisava e queria ajudar os outros, ele sentiu o apoio. Até no momento do testemunho negaram. E eu não estou a dizer que nós seríamos melhores. Nós fizemos isso. Cada vez que nós cometemos um erro e dizemos cristãos, nós estamos a negar Jesus. Ponto. Ok? É simples, o dia a dia. No Getsemane, nem conseguiram ficar uma hora com Jesus adormeceram. E ele foi sozinho. Certo? Então, não nos preocupemos em estarmos sozinhos quando a nossa luta for, o nosso trabalho, ou luta,
for elevada, for correta. Porque todo o meio vai ser beneficiado por nós. Porque ontem fomos nós que atrapalhamos o meio onde estamos hoje. Quando nós dizemos ao mundo está ruim, nós já reencarnamos tantas vezes, portanto se não está melhor é porque nós não temos feito o que deveríamos fazer, e se hoje estamos mais despertos, vamos fazer. Em qualquer problema, eu não sei se eu vi a outra ou não. Era para trás. Era para trás. Era para trás porque a Camila avançou. Mais uma? Sim. Aí eu estava emocionado. Era aí. Era aqui ou era ali? Não, era aqui. Ok, era aqui. Então vamos lá. Ninguém vive a sós. Vitor, ela parece que respondeu para si. Ninguém vive a sós. No corpo ou fora dele, todos se encontram em sintonia com outros que lhes comparecem os ideais, ou compartilham os ideais. As aparições, os anelos do sentimento, as angústias e as dores. Está a falar de espíritos, encarnados e desencarnados. Estamos sempre em ligação, sempre. Ah, mas eu queria me livrar dos espíritos que estão lá em casa. Não, você se livra da casa, agora dos espíritos não. Vocês vão conseguir. Sintonia. Maravilhoso. Então eu tenho espíritos comigo, que bom. Não estou sozinho. Ah, mas ele quer me fazer mal. Eu vou ajudá-lo a se portar bem e a se melhorar. Ah, mas ele faz mesmo muito mal. Faça-lhe o bem. Não há outra forma. Eu estou a falar assim, é óbvio que temos que conversar um pouco mais sobre cada um dos casos. Há técnicas, mas há emoções. Mas é assim que funciona de uma forma geral. Quando se trata de pessoas viciosas, vinculadas a situações equívocas do ontem como do hoje, mais facilmente proporcionam sintonia com esses equivalentes morais do lado lá e do lado cá também. Experimentando-lhes as contribuições infelizes em que se comprazem, explorando as energias animais desses cômpares ou parceiros psíquicos. Ou seja, se o obsessor, se o espírito infeliz, ele está comigo, é porque eu me sintonizo com ele. Ok? Esse é o primeiro. Mas espera aí, por que é que eu fiz assim? E os encarnados também? Porque as minhas companhias sou eu que escolho. Em qualquer problema, mesmo quando eu reencarno, eu não escolhi aquele irmão, aquela mãe, aquele pai, aquele tio, escolheu. Lamento. Lamento não, ainda bem que escolheu. Está bem? Em qualquer problema, pois, de enfermidade, o paciente merece cuidados especiais, advertências e orientações seguras sobre a sua conduta mental, o seu direcionamento espiritual, as suas necessidades reais. Fui procurar o médico, ele deu um medicamento, mas o que eu preciso é disto. Ninguém veio aqui para curar um corpo, que senão ficava do lado de lá, gente. Ninguém encarnou para ser doente. Ninguém encarnou para pagar pecados. Nós encarnamos para progredir, avançar nesta vida maravilhosa, dentro de leis que nos conduzem para isso. Há problemas? Vamos resolvê-los. São eles a ponta do iceberg, aquilo que aparece para a mudança. Saudável ou enfermo, nunca te esqueças de que és o de que tens feito. Nós somos formados disso, do que fazemos. Procurando recompor-te emocionalmente, mediante o cultivo dos pensamentos edificantes, refugiando-te em leituras enobrecedoras, reflexionando a respeito dos temas que te elevam espiritualmente e orando sempre. Não é para ser beato, está sempre em oração. Em pensamento, agradecer a vida. Isso traz-nos saúde. A comunhão com Deus, através da prece, facultar-te-á a canalização de energias superiores da vida que virão pelo veículo do pensamento, robustecendo-se e levantando-te do leito, se por acaso nele te encontras. Em qualquer situação, pois, ama e faze todo o bem ao teu alcance, enriquecendo-te de talentos de luz que saberás multiplicar para a correta devolução àquele que te facultou a posse temporária. Amor. E para encerrar, o que é que vamos fazer? A saúde, gravem isto, vamos fazer a prece. A saúde é um desses fabulosos talentos que são oferecidos aos transeuntes da evolução, dos quais terão que prestar contas. Ou seja, se eu perder a minha saúde, eu vou prestar contas. Mas o quê? Pagar por isso? Não, vou sofrer as consequências. Então, a saúde está em nós. Lembram-se, a máquina orgânica é para nos fazer viver em equilíbrio. Se não está, é porque o mecanismo, o condutor, precisa modificar os seus caminhos. Está bem? Eu vou deixar espaço para perguntas e respostas de 2 minutos. Se quiser fazer alguma pergunta, eu também tento responder rápido, porque
Ai, que lindo. Vou ser chamado a atenção. Não? Faz favor. Pode falar um pouquinho mais alto? Como é que chama? Ah, Yolanda, desculpa, não estava... Você está... Vamos ver, muito obrigado. Eu lembro na obra do Nosso Lar, quando o Andrés desencarna, e ainda vai com uma ferida na operação. Certo, perfeito. E aquilo também é aborrecido, depois todo o resgate. Quando lhe fazem aquele passe de corpo, o que é que está a ser curado? É alguma memória celular do espírito? Olha uma coisa, o que a Yolanda está a referir aqui no livro de André Luiz, O Nosso Lar, quando André Luiz é resgatado para um hospital, não nos interna, é resgatado para um hospital da espiritualidade, é feito um tratamento na zona do estômago e por aí fora, porque ele tinha muitas viciações de alimentação. Então ele está a ser curado ali, ou seja, curado ou está a ser feito um tratamento para o alívio. Está a ser tratado o perispírito nesta condição em que estivemos a ler. Porque, recordem-se, quando eu desencarnar com um problema que eu mesmo causo e que eu gravo na minha memória, eu desencarno mesmo doente. E vou precisar de ajuda. Ah, mas dói o fígado. Dói. Ah, mas eu tinha um problema numa perna, eu mancava, eu continuei a mancar do lado de lá. É porque não compreendeu a necessidade daquilo e está a reclamar. Então, grava o processo. O corpo perispiritual tem essa questão, que é sendo mais dúctil, mais maleável à nossa vontade, ele vai registrar cada processo mental de forma mais fácil. A nossa grande vantagem é que no corpo, eu bombardeio com uma emoção hoje. Eu vou adoecer hoje? Não. Eu vou lançar uma energia, que posso corrigi-la a seguir. Mas se eu mantiver, vai somatizar. Aquela palavra bonita, né? Vai somatizar. Então, no perispírito é diferente. É na hora. Mentalizou, está lá, porque ele aceita. Tudo bem? Então, está mesmo a curar o perispírito e ele está com o órgão doente e está a ser tratado. Nessa passagem do Nosso Lar. Está a ser curado, então. Ele está a ser curado, mas repare, é aliviado o processo, os tecidos são regenerados para que ele retome a sua atividade. Aí ele vai começar a educar a mente para não voltar a acontecer. Tá bem? Então, olha, vamos encerrar. Não vou pedir desculpas pelo horário. Vou só pedir a vossa compreensão, tá bem? Porque se eu me sentisse culpado, eu pediria desculpas. Assim, só vou pedir compreensão. Vamos colocar aqui uma imagem. Esta música está muito agitada. Vamos diminuir o volume. A nossa referência, o nosso mestre é Jesus. Joana d'Angelis trouxe estas linhas maravilhosas de raciocínio. Mas a estrutura e o exemplo foi trazida há 2000 anos atrás. Então vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. E vamos agradecer. Aos nossos benfeitores espirituais, a nossa mais profunda gratidão pela preparação do ambiente espiritual que nos permitiu a todos estarmos envolvidos, intuídos para compreender as mensagens, mesmo que em parte. Então nós vos agradecemos. E pedimos nesta hora que o tratamento,
nossos companheiros, de forma individual, necessitam, seja aplicado nesta hora. Nós teremos o atendimento do passe individual para os que estão registrados. Manteremos essa premissa, mas por todos que aqui se encontram, nos dois planos da vida, pedimos o vosso auxílio. E para tal, vamos buscar Jesus de Nazaré, o nosso meigo e doce Rabi. Queremos, em primeiro lugar, Jesus, dizer-te que, de certa forma, nos envergonhamos por termos passado séculos a usar o teu nome para guerras, dissensões e interesses particulares. Quiçá para lançar anátema sobre o próximo. E hoje, acordando, despertando ainda no primeiro alvorecer para a vida espiritual, reconhecemos que o caminho já estava traçado, todo o percurso delineado, e nós optamos por encostar às beiradas do caminho, ou optamos por atalhos que nos pareceram mais atraentes. Mas hoje desejamos fazer melhor. Assumir nossas responsabilidades na condução de nossa própria vida. Contando sempre com a fraternidade e o companheirismo de teu coração amigo, dos ensinos e exemplos que nos deixastes e dos teus mensageiros, quiçá até encarnados, como nos recordamos hoje de nosso Chico Xavier, de nosso Divaldo Pereira Franco e tantos outros que nos trouxeram mensagens vencendo os preconceitos, as zombarias, para nos trazer um mapa da espiritualidade, em que todos vivemos Jesus e hoje estamos a começar a compreender. Vamos orar em silêncio durante alguns instantes. Vamos pedir, louvar e agradecer. Cada um de nós neste momento. Em paz e serenamente, vamos conversar contigo, querido amigo. Com a serenidade no coração, os pedidos aqui feitos pela saúde, por nós próprios, pelos nossos semelhantes, por aqueles que se encontram distantes ou na espiritualidade, os agradecimentos, o louvor, tudo isto faz parte das nossas melhores emoções. Agradecidos pela oportunidade, Senhor, reiteramos aquele pedido do início, que aquilo que de bom nossas emoções aqui produzissem, servissem para outros companheiros, que se encontram em situações mais dolorosas, quiçá com a necessidade de reencontrar a esperança, o valor do Espírito. As questões materiais difíceis, as situações da guerra interior se espraiam pelo exterior. A paz no mundo, Senhor. Nós te agradecemos por todo o esforço que é feito constantemente para que alcancemos a saúde individual e coletiva. Muito obrigado, Mestre. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares, a qualquer compromisso e durante a nossa vida, para o nosso próprio bem, auxiliando-nos na vigilância tão necessária, hoje e sempre, querido amigo.